Olá pessoal, tudo bem? Agora, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre velocidade específica de reação e reações reversíveis. Então, vamos lá? Então, o primeiro objetivo é verificar a dependência da lei de velocidade com a temperatura, estudar as relações reversíveis e descrever a constante de equilíbrio com base na concentração, ok? Nós vamos ver essas duas coisinhas hoje. Mas antes, vamos ver alguns conceitos básicos. Então, vamos lá. Primeiro conceito: a velocidade relativa de reação das várias espécies envolvidas em uma reação, ela pode ser obtida como? A partir da razão dos coeficientes estequiométricos. Gente, lembram que quando a gente teve aquela primeira aula sobre velocidade da reação, sobre como escrever o RA, eu sempre dizia para vocês que o RA tem que ser escrito com base em quem? Com base no reagente limitante, exatamente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem utilizar essa equaçãozinha aqui para correlacionar. Por exemplo, se alguém lhe perguntar assim, qual a velocidade de reação, de formação do reagente C? O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever em relação a como sempre deve ser feito, e fazer a relação estequiométrica entre. Então, RC vai ser igual C, coeficiente estequiométrico do C sobre A, vezes o menos RA. Entenderam? O jogo de sinal, como funciona? Negativo para quem está sendo consumido, então por menos RA e por menos RB, porque os dois estão sendo consumidos, e positivo para quem está sendo formado. Quem está sendo formado? RC e RD, entenderam? Segundo conceito, a velocidade de reação por unidade de massa do catalisador. O que vai acontecer? A gente sempre estava escrevendo mols por tempo por volume, né? Certo? Mas nós conseguimos correlacionar a velocidade de reação em volume por massa de catalisador. Para que os dois sejam verdadeiros, a gente multiplica então pela massa específica aparente do sólido por volume, certo? Do catalisador. Então, a gente consegue transpor uma unidade para outra. Ó, a diferença é, aqui é volume e aqui é massa, ok? Terceiro conceito, unidade de velocidade específica de reação varia com a ordem da reação. O que vai acontecer? Vocês sabem quanto que vale isso aqui, não sabem? Que é mol, tempo, volume, certo? Então, se vocês têm uma reação de primeira ordem, o K vai ser quem? A velocidade específica de reação vai ser mol decímetros cúbicos por segundo. Agora, eu tenho um de primeira ordem, então eu tenho o C de A aqui, certo? A hora que vocês isolarem o Ka aqui, passa esse C de A aqui e faz a dimensionalização, vocês vão ver que, primeira ordem, o K tem unidade de segundos a menos 1. Segunda ordem, o K tem unidade de decímetros cúbicos, mols por segundo. Entenderam? Então, o valor do K sempre... O valor não, as unidades do K variam para a ordem da reação que vocês estiverem estudando, sempre. Então, isso é uma dica. Às vezes, vocês têm o valor do K e não sabem qual a ordem da reação. É só olhar o valor do K, só olhar as unidades do K, que vocês podem ter uma noção. Se ela é de primeira ordem 0, segunda ordem, assim por diante, tá? Então, vamos lá. Então, algumas leis de velocidade, elas são reações reversíveis, ou seja, A e B dando C mais D, e C mais D volta dando A e B. Todas as leis de velocidade, para reações reversíveis, elas precisam ser reduzidas à termodinâmica, relação termodinâmica, que relaciona as concentrações dos reagentes no equilíbrio. O que acontece? No equilíbrio, a velocidade de reação ela vai ser igual a zero, ou seja, a velocidade com que eu estou formando meus produtos é a mesma velocidade com que eu estou formando meus reagentes novamente, entenderam? A reação da ida e da volta. Então, as duas apresentam a mesma magnitude, entenderam? Vamos dizer assim, se eu tenho 10 mols por segundo metro cúbico de ida, eu vou ter de volta também 10 mols segundo metro cúbico, entenderam? Tanto ida como volta. Então, vamos considerar a seguinte equação de geral. A mais B dando B, C, D, certo?
Aqui tá errado, tá? Aqui é só azão, não tem esse azinho aqui, tá? As concentrações no equilíbrio, elas vão ser relacionadas pela seguinte relação termodinâmica. Vocês lembram disso? KC, KCzão, lá de termo. Então, vai ser o quê? Vai ser as concentrações de equilíbrio dos produtos. Então, concentração do C de equilíbrio, concentração do D de equilíbrio, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, C e D, dividido pela concentração no equilíbrio do A e do B, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, isso aqui, requisito termodinâmico, né? As concentrações de equilíbrio, elas são relacionadas por essa relação termodinâmica. Aí, para ilustrar como escrever as leis de velocidade para reações reversíveis, vamos estudar a seguinte equação, a seguinte reação. A gente tem C6H6 formando C12H10 mais hidrogênio e a volta dele, certo? Aí, vamos representar simbologicamente por 2B, formando D mais hidrogênio e voltando, certo? Então, a gente tem como constante de velocidade o KB, da reação direta, e o K' B, né, da direção inversa, certo? Então, vamos escrever a lei de velocidade para as duas reações. Primeiro para a reação direta, depois para a direção inversa. Então, vamos lá. O benzeno, ele está sendo consumido pela reação direta, certo? Então, como que fica o RB da direção direta? Vai ficar menos, porque ele está sendo consumido, KB vezes a concentração de B elevado ao quadrado, certo? Certo. Aí, agora nós vamos escrever, então, a reação inversa, que é a bifenila e o hidrogênio formando o benzeno. Então, vamos lá. A formação do benzeno, ela vai ser dada por a inversa. Estão vendo que eu só reescrevi, só mudei a posição. Então, vai ser, tá sendo formado, né? O benzeno tá sendo formado, eu tô escrevendo todo mundo pro benzeno. O benzeno tá sendo formado ou ele tá sendo consumido aqui? Ele tá sendo formado, então ele é positivo. O benzeno tá sendo formado, então positivo, KB vezes, vai ser a concentração da bifenila de D elevado a 1, vezes a concentração do hidrogênio, C do hidrogênio, elevado a 1, certo? Então, a gente escrevemos da reação direta para desaparecimento do benzeno e a reação inversa para a formação do benzeno, certo? Certo. Então, agora, o que nós vamos fazer? A resultante vai ser sempre quem? Vai ser a somatória da reação direta, certo? E da reação inversa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos somar as duas que a gente obteve aqui. Então, essa aqui e essa aqui. Vamos somar as duas, multiplicar por menos 1 para deixar o sinal aqui. Só por beleza, só, né, por beleza. Então, eu só, né, tá aqui. Agora, nós vamos rearranjar, então. Nós vamos isolar esse KB, certo? Então, vamos isolar esse KB. Isolando esse KB, fica só C de B ao quadrado. Eu não tenho KB aqui. Então, para que eu possa isolar esse KB aqui, eu preciso dividir por um KB aqui, certo? Então, passei dividindo um KB aqui, que ficou dessa maneira, e repito os outros termos. Aí, agora, nós podemos reescrever essa equação em termos de constante de equilíbrio. Então, KC vai ser igual a KB sobre KB'. Esse daqui é a constante de equilíbrio. Então, KC vai ser a constante de equilíbrio com base na concentração de KB sobre KB'. A constante de equilíbrio, ela decresce com o aumento da temperatura para reações exotérmicas, ela aumenta com o aumento da temperatura para reações endotérmicas e deve-se sempre verificar se a lei de velocidade é consistente no equilíbrio termodinamicamente. Galera, tá aqui uma coisa importantíssima que vocês precisam levar em consideração. Se vocês não testarem a consistência termodinâmica,
Vocês podem ter feito a lei de velocidade mais maravilhosa do mundo. Se ele não é termodinamicamente consistente, não adianta nada. Entenderam? Então, um dos pré-requisitos todas as vezes que vocês tiverem reações reversíveis todas, vocês precisam verificar se a lei de velocidade que vocês escreveram, no caso essa lei aqui, tá vendo? Lei de velocidade que vocês escreveram, se ela é consistente no equilíbrio, certo? Se ela é consistente. Então, vamos verificar a consistência? O que vocês vão fazer? Primeiro, então, a gente vai, né, aplicar a equação 2 para a reação da bifenila e do benzeno, substituindo as concentrações das espécies nos coeficientes estequiométricos apropriados. Não era 2A dando 1DE, que é 2, era 2B, dando 1DE, dando 1 hidrogênio? Ó, vamos relembrar. 2, dando 1, dando 1, certo? Então, como que fica a constante de equilíbrio? Então, ela vai ficar da direção direta. Então, fica 1 para 1, né? Elevado, dividido por B elevado a 2, tá vendo? Que é o que temos aqui, tá vendo? Beleza. Então, essa daqui é a constante de velocidade, termodinamicamente consistente no equilíbrio, certo? E a gente precisa provar que a nossa lei ela é consistente termodinamicamente também. Então, o que vocês sempre vão ter que fazer? Vocês vão pegar a lei de velocidade que vocês determinaram, aquela que a gente determinou. E no equilíbrio, o que eu falei no início? Que a velocidade da direção direta é igual à velocidade da direção inversa. Então, líquido RB é igual a zero, não é? RB é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a equação que a gente deduziu e a gente vai verificar se ele apresenta consistência termodinâmica, se vai ficar parecido com essa equação aqui, ó, K4. Estão vendo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou igualar isso aqui a zero, passo o KB para cá, fica KB vezes igual a zero e vou isolar o KC. Quando eu rearranjar os termos, a gente vai obter a equação 5. Tá vendo como a equação 5 ela é idêntica à equação 4? Então, isso significa que a equação, a expressão que a gente deduziu, que a gente propôs, essa daqui, ela é consistente termodinamicamente, então ela é válida. Entenderam? Ah, professora, mas não deu essa minha equação quando eu igualei a zero, isolei o KC, deu diferente da equação termodinâmica. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão deduzir outra equação termodinâmica. Então, significa que alguma coisa dentro da lei de velocidade que vocês proporam, algum mecanismo, a velocidade global, ela está proposta de maneira errônea, entenderam? Então, vocês precisam refazer, tá ok? Precisam refazer toda a parte estequiométrica até que a equação que vocês proporem da lei de velocidade seja a hora que vocês igualam a zero, ela seja igual à constante de equilíbrio, entenderam? Entenderam? Então, vocês sempre vão provar a consistência termodinâmica, sempre, ok? Peguem a lei de velocidade, igual a zero, acha o KC. Esse KC que vocês encontraram quando vocês igualam a lei de velocidade igual a zero, deve ser igual àquele KC obtido pela termodinâmica, certo? Termodinamicamente, que são concentrações dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Reações reversíveis, então, a gente também está falando de constante do equilíbrio KC. E ela depende de quem? Depende da temperatura. Então, nós podemos relacionar o KC com a diferença de temperatura, levando em conta quem? O calor de reação, ok? Calor de reação, tabelado, livros de termo, da mesma maneira que vocês encontravam lá em termo, vocês vão encontrar aqui, substituir o KC, vocês vão ter um KC numa temperatura de referência T1, e vocês vão determinar o KC de uma temperatura T2, por exemplo,
tendo um T2 e tendo também o calor de reação, ok? Então, essa aqui é uma maneira direta de vocês, quando vocês têm um KC em uma determinada temperatura e vocês querem encontrar um segundo KC de uma temperatura T2, por exemplo. Aí vocês podem utilizar essa equação, certo? Para reações reversíveis. Lembra que eu sempre falei, acho que no primeiro dia de aula eu falei para vocês que, uma das primeiros dias de aula, que a velocidade específica, o casinho da velocidade de reação, ele depende com a temperatura, e ele depende com a temperatura através da equação de Arrhenius, que é essa equação 7, é uma equação muito famosa, ela vale também para sistemas fermentativos, para sistemas enzimáticos e para sistemas químicos. Então, essa relação, ela relaciona o quê? Nossa equação relaciona o quê? Ela relaciona a velocidade específica da reação com a energia de ativação e a temperatura específica naquele ponto que vocês querem. Então, o Kc, ele vai ser uma relação no qual a gente tem um fator pré-exponencial ou um fator de frequência, que vocês podem determinar também, ok? Para o sistema de vocês a uma determinada temperatura. Então, vocês conseguem ver que para uma temperatura eu tenho um Kc, um Ka, para uma segunda temperatura eu tenho um outro Ka, uma terceira de temperatura eu tenho um outro Ka, entenderam? O que acontece? Nessa equação, aquele termo exponencial de menos e sobre RT, ele fornece a fração das colisões entre as moléculas que junto possuem essa energia mínima, a energia de ativação, para que a reação aconteça, ok? Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem determinar experimentalmente, isso é muito realizado, isso é muito feito. A energia de ativação a diferentes temperaturas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, passar ln dos dois lados. Fica ln de Ka igual ln de A mais exponencial por ln, né? São inversas, então se cancela. Então, fica menos E sobre RT. Ó, que é essa equação aqui, ou seja, eu peguei aquela equação 7, apenas linearizei ela, passei logaritmo natural todos os dois lados da equação. O que vocês vão fazer? Experimentalmente, vocês podem determinar a energia de ativação. De que maneira? Variando a temperatura, em várias situações, para cada temperatura vocês vão achar um Ka. Então, quando vocês plotarem um gráfico de ln de Ka por ln de 1 sobre T, vocês vão obter o quê? Uma reta, entenderam? Uma equação linear. Nessa equação linear, a gente vai comparar os termos. Isso daqui não é y igual a mais b vezes x? ln de K igual a y, ln de A igual a o A, coeficiente o angular, vai ser menos E sobre RT, e o x vai ser 1 sobre T. Estão vendo? Por comparação? Então, vamos lá. Essa equação, então, ela pode ser expressa de uma forma ainda mais útil. Aqui, o que eu falei para vocês é para a gente determinar a energia de ativação e o fator de frequência, tá? Plotamos vários ln de Ka contra 1 sobre T. A equação, então, ela pode ser expressa de uma maneira muito mais útil, considerando o valor da velocidade específica de reação a uma temperatura T e uma de T0, e calcula a razão entre as velocidades específicas. É como se vocês pegassem essa aqui, por uma temperatura T0, e pegassem a mesma expressão para uma temperatura T, e tirassem a razão entre as duas. Quando vocês tirarem a razão entre as duas, nós vamos ter essa seguinte equação. A equação 9, então, estabelece que se a gente conhecer, da mesma maneira como o Kc, muito análoga, se a gente conhecer 1K, uma temperatura T0, vai ser numa temperatura T0, e conhecemos o fator exponencial, a gente pode determinar a temperatura, em uma outra temperatura que eu quero, eu posso determinar o K. Então, suponhamos, eu conheço o K, T0 e o T0, uma temperatura T0 específica, eu sabendo a energia de ativação, eu consigo determinar quem? Eu consigo determinar um outro K, um T2, por exemplo, que eu não conheço a uma temperatura T2. Então, se eu conheço esse e esse, eu consigo determinar esse e esse.
Entenderam? Então, vamos fazer um exercício? Super simples, na verdade. Nós vamos calcular a energia de ativação da decomposição do cloreto de benzeno de azônio, que é essa equação aqui, usando as informações da tabela. Então, vamos lá. Nós fomos para o laboratório, determinamos, então, a energia... Perdão, nós queremos determinar a energia de ativação, fomos para o laboratório, então, e determinamos como que é a velocidade específica de reação em diferentes temperaturas, tá ok? Nós vamos chegar nessa parte, daqui a pouco eu ensino vocês como que calcula esse KS experimental, tá bom? Mas agora, só para vocês aprenderem como que calcula a energia de ativação, vamos lá. Então, a gente tem a equação que a gente quer fazer, nós desejamos encontrar energia de ativação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a equação de Arrhenius. Lembra que eu falei para vocês que com dados experimentais a gente consegue calcular, então, a energia de ativação plotando ln de K, estão vendo? K sobre 1 sobre T, sobre 1 sobre T. Então, vamos lá? O que vai acontecer? Y igual a mais bx, certo? Então, isso daqui vai ser o nosso y, isso aqui vai ser o nosso x. E nós vamos plotar, olha o que eu fiz, k, ln de k, t, 1 sobre t. Então, vocês vão plotar ln de k como y, 1 sobre t como x. Encontrou a equação da reta. Então, por comparação, vocês conseguem ver que menos E sobre RT é a mesma coisa que menos 14.612. Então, E sobre R é igual a menos 14.612. O que eu vou fazer? Jogo R para cá e acho E. Só isso, então, eu encontrei a energia de ativação para a minha reação de ativação, a minha reação de decomposição do cloreto de benzeno de azônio. Entenderam? Muito simples, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.